Eu sei que nos últimos episódios, quando a gente passou pela Ilha Grande, faltou falar da sua principal vila, o Abrão. Mas isso é porque encontramos coisas muito legais por aqui. Entre elas, um casal que resolveu morar aqui em um veleiro. Na verdade, por incrível que pareça, a ideia partiu dela. A Foi. gente, a gente já tinha barco, né? Eu estava no segundo barco. O primeiro foi um Alfa 220. Aí a gente começou a sentir o gostinho, depois compramos um Sirius 27. E, pô, foi um barco maravilhoso pra gente, deu muito problema, um ano um pouco com ele parado, reformando. E, cara, aí eu sempre fiz trampo de elétrica. E pós-pandemia, ia para Paraty e ficava por lá, que Paraty tu ia para fazer um trabalho, acabava fazendo 30. E o grande problema aqui da ilha, na verdade, é a moradia, né, cara? Porque as casas são muito ruins e tu tem todo o problema da falta de estrutura da ilha. Tu fica sem luz direto, tu fica sem água direto. Né? E isso, pelo menos no barco, a gente não passa. Eu vejo, esses dias também faltou luz aqui, né, cara? Foi. E claro que a gente não fica feliz, né? A galera tá sem luz, mas a gente fica assim, tipo, ó, aqui, Aliviado. aqui tem. Inclusive, lá o pessoal às vezes fica sem celular, e aqui no mar pega, né? O senso comum, pelo menos de todos que não têm alguma intimidade com o mar, é de que morar em terra é mais seguro. É uma comparação muito difícil de se fazer e definir uma resposta, mas nesse momento especialmente, há uma oportunidade para pensarmos sobre isso. Chuvas fortes, fora do comum, fizeram com que milhares de famílias perdessem as suas coisas no litoral norte de São Paulo na última semana. E aqui eu deixo todo o meu carinho e apoio para quem foi atingido por essa catástrofe. Eu sei que veleiros têm os seus riscos próprios, mas este, por exemplo, é um que não temos. De muitas chuvas ou enxurradas, inundações. É muito mais fácil ter medo de uma vida que você não conhece e se acostumar com alguns perigos que você corre todos os dias, mas releva, acha normal. Como o trânsito, por exemplo. A gente morava em Goiás, que foi um lugar que a gente achou para começar a vida pós-casado, né? Eu trabalhava na parte de técnica de som do sertanejo. Não era o que eu curtia, mas estava dando dinheiro bom. E aí eu tinha um amigo que estava começando a pousada aqui e eu sempre fiz site por hobby. Daí fiz o site da pousada, não cobrei nada. E aí falei, que dia vamos lá pra ilha conhecer? E pô, 2 anos depois... Mais cedo fomos conhecer o trabalho do Daniel. Ele trabalha na Escola Social Náutica da Ilha Grande, que já mostrei no episódio 169, quando entrevistei o Luciano Guerra, que além de ser um dos fundadores da escola, é um skipper profissional que leva veleiros de um país para o outro. Ver a escola 2 anos depois, mais equipada, com uma equipe maior e um professor que mora em um veleiro me deixou bem feliz. Porque como você vai descobrir daqui a pouco, aqui sempre se aprende muito mais do que velejar. Cara, e daí a gente veio conhecer e falou, pô, tá na hora da gente levar uma vida diferente, né, cara? Porque quando você tem uma carreira, você tem impressão que você tem que ser alguém, que você tem que mostrar, que você tem que... E aqui não, a gente não quer ser nada, a gente só quer viver, né? Ter o nosso tempinho pra velejar, pra curtir. E a gente meio que tava em busca também, assim, de um lugar tranquilo, né? Mas que fosse legal também, né? Tipo, eu sou do interior, então me adapto melhor, né? Nesses lugares menorzinhos, tranquilos. Mas que fosse legal também. Foi o pacote. E aqui, cara, tem uma mistura assim. Às vezes a gente reclama que é difícil achar um parafuso de inox, mas, pô, pra calma que é, por tamanho que é, eu acho assim, né? Pô, tem uns 2 mercadinhos que dá pra sobreviver de boa, tem uma estrutura razoável, assim, não tem carro, que é muito legal. Segurança, né, cara? Ainda mais a gente agora que teve essa surpresa, né? Criar uma criança aqui deve ser incrível, né, cara? A liberdade que ela pode ter, né, cara? A qualidade de vida. Depois fica complicado a questão de estudo e tal, né? Mas o início da vida, cara, é um lugar realmente mágico. Esqueci de falar. Eles acabaram de descobrir que estão esperando o bebê. A gente tá digerindo um pouco, né? Porque é um pouco recente. Tem uns 2 meses que a gente descobriu. São 4 meses de gestação agora, né? E a gente estava em outra, quando a gente pegou esse barquinho, foi para reformar e ir pro Caribe. Então a gente fez um bocado de dívida. E agora não só estamos correndo para pagar essas dívidas, né, antes da criança nascer, como a gente tem que terminar a reforma, que não dá para reformar um barco com uma criança a bordo. Conheço crianças que cresceram, nasceram num barco assim e foi maravilhoso. Sim, a gente também. Na verdade, eu acho que
ter um filho, criar, é sempre um desafio em qualquer situação, Sim. né? Mas a gente se adapta, dá certo. Porque muita gente na cidade talvez visse assim, tipo, é complicado no barco, é diferente, mas olha, eu acho assim que, pô, criar uma criança num apartamento pequeno, fechado no bairro que não tem muita opção de lazer, assim, é bem, bem complicado. E muito mais perigoso, Sim. né? Na cidade você descuida um pouco, soltou a mão da criança, cara, é um carro atrás do outro, é gente pra todo lado. Aqui, cara, é muito difícil acontecer alguma coisa, né? Tem pouquíssimos casos de crianças que se machucam, se perdem. Você vê, né? O filho do Juan pega o stand-up, ia buscar um amiguinho no barco ali, saem os dois pra remar juntos. Cara, isso é vida, né, bicho? Onde é que ele vai ter isso? Em qualquer outro lugar do mundo. E dá pra dizer que o Daniel conhece bem como vivem as crianças na ilha. E aí, quantos alunos hoje aí? Cara, hoje devem vir 9 alunos. A gente está em janeiro, então tem muita molecada viajando fora da ilha, mas tem esses daí que... E quantos a escola atende? Cara, o total da escolinha são 60 alunos, sendo que são 40 na parte da canoa polinésia e 20 na parte da vela. A gente tem a turma regular, que vai de 10 a 16 anos, são 13 alunos, e tem a turma dos novinhos, de 7 até 10, que são 7 alunos. Das condições para poder participar da escolinha gratuitamente é ser morador da ilha. Mas se é turista, pode pagar e participar? Ou... Sim, tem essa possibilidade também de ter uma experiência aqui com a gente. Já a gente não determina um valor, né? O mais importante, na verdade, é a gente trocar essa experiência também. Esses tempos atrás veio um menino do Peru que tinha participado do Sul-Americano de Optimist do Rio. E aí foi uma experiência super legal, porque a molecada evoluiu um monte, né? A gente tem um projeto embrionário, né? Tem 2 anos e pouquinho. Então, receber gente de fora pra gente é sempre muito legal, para trocar essa experiência, né? Porque a gente tá muito fechado aqui, né, cara? Sim. A vela aqui, até pouco tempo atrás, também era muito pouco disseminada. Então, pra gente que é velejador, isso aqui é uma realização. E é legal que a molecada aqui quando vê veleiro chegando, que ancoram vários aqui, já tem outra percepção também, né? Claro. Eu trabalhei há muito tempo com agência de passeio, agora eu tô trabalhando com pousada, né, com recepção. Então dá para dar uma estabilidade, né, e ajudar com a questão das dívidas do barco, então daqui a pouquinho fica mais tranquilo. Então, a escolinha, cara, foi... Após a pandemia, né, a ilha ficou 5 meses fechada, mas aqui a galera não tinha muito esse lance do isolamento, né? Tava todo mundo aqui numa ilha fechada, que teoricamente não entrava e saía ninguém. Então a molecada estava sempre solta aí aprontando, né? Depois de 5 meses a ilha abriu, mas as escolas não voltaram. Então a criançada continuou por aí terrorizando. E aí, junto aos escoteiros e ao fogo que tem a canoa polinésia, a gente começou uma ação todos os finais de semana de fazer uma recreação com as crianças, né? O pessoal do escoteiro ficava fazendo uma recreação em terra, a canoa polinésia saía para remar e a gente tinha um barquinho que ensinava a criançada a montar e dava uma velejadinha curta com cada um, porque era um barco só, né? E era muita criança. E aí, com o tempo, o projeto foi ganhando força, o Luciano conhece muita gente, né? Conseguiu muita doação. E aí a gente foi tornando um projeto independente, né? E durante muito tempo foi só no amor, né? Muita dedicação. Mas chegou um ponto que o Luciano é um cara que trabalha demais, né? Tá sempre fazendo delivery. E eu ficava aqui na batalha. E ele começou a enxergar que, cara, eu dedicava 3, 4 dias da minha semana pra molecada, né? E precisava ter uma recompensa, não por estar fazendo isso, mas porque eu preciso pagar as contas também, né? Sim. O dinheiro nunca foi a meta, mas é uma necessidade, né? E daí foi quando ele criou um Apoia-se. Durante um tempão, às vezes um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, a gente foi levando. Aí em setembro a gente conseguiu um edital da Fambio, e aí até setembro desse ano a gente tem um financiamento que proporcionou que a gente melhorasse as condições da escolinha, né? Comprasse novas embarcações, uniforme e também um saláriozinho justo pra gente durante um ano, né? A molecada no passado foi pra Ilhabela, pra Semana de Vela, teve aquele evento Vela do Amanhã, né?
E aí tiveram um gostinho de andar nos veleiros de regata lá. Teve uma galera que fez parte da equipe Bravo, que foi um pessoal fantástico, o Alex Piu, não sei se você conhece, via do projeto Grael, né? Então, veio de projeto social. Deixou o barco na mão da criançada, a molecada voltou louca. Assim. E vocês mesmos que fazem a manutenção dos barcos aqui? Sim, inclusive aproveito para dar aula para molecada, toda vez tem que fazer manutenção, né? Que aqui o foco da molecada sempre foi muito fechado em relação ao trabalho, porque tem as pousadas e tem as lanchas de passeio, fora isso a galera não tem muita opção. Né? Então a gente aprende aqui a mexer um pouco com fibra, aprende a fazer a manutenção da mastreação e devagarzinho também a gente vai em barcos grandes, né, cara? De vez em quando a gente tem aula de vela oceânica e vai abrindo, né, o campo de atuação da molecada no futuro. Você foi pra Ilhabela também? Eu fui, foi muito bom, altas experiências. Eu velejei num barco chamado Bravo, uma das melhores tripulações que eu conheci. O pessoal lá, muita gente boa, acolheu muito bem. Deixou a gente fazer praticamente tudo no barco, só tava guiando a gente, foi uma experiência única. E bravo, estamos aí. Valeu, gente. Show, cara. Ajudam mais um pouco a gente, né, a tomar conta da criançada. Que é uma coisa que a gente sempre ensinou na aula, que um tem que cuidar do outro sempre. Então, como eles estão um pouco mais velhos e se dedicam um pouco mais, a gente pagou o curso da Confederação Brasileira de Monitor de Vela. Eles fizeram o nível 1 agora. E em breve vamos pagar o nível 2 também para eles, para ir evoluindo a nossa criançada devagarzinho. Muito legal. O que você sente que muda para as crianças aqui? O que você sente que isso na vida delas influencia quem elas vão ser? Assim? Então, eu sou um professor um pouco chato, né? Eu cobro muita disciplina, mas eu tive que aprender a dosar muito isso, porque a criançada aqui é muito solta, muito indisciplinada, o colégio mesmo não tem muita cobrança, as famílias também não tem muita cobrança. Eu vejo uma mudança de comportamento hoje muito grande. Gabriel foi um aluno que a gente foi acompanhar a regata de J70 que teve em Angra. A gente foi no Araíte, no barco do Luciano. E na volta eu falei, cara, o Gabriel não entra mais no barco comigo, porque ele não parava, mexia na catraca, puxava a driça e tal. Cara, hoje o moleque chega cedo e organiza as coisas para os outros alunos. E ninguém pede isso para ele. Sempre meia hora, 40 minutos antes da aula ele já está lá. Impressionante. O Caiuan e o Kaique, que são os mais velhos também, cara, eles já são parte da escolinha, né? A gente conseguiu agora que eles fizessem curso de monitor pela CB Vela, mas desde muito antes eles já tomaram essa responsabilidade de ser mais velhos, né? E eles mesmos tomam conta da molecada mais nova. A molecada às vezes sai para velejar sem mim. O dia que não tem aula, professor, tá com vento, posso velejar? Se eu tô aqui no barco, eu deixo, porque eu tenho como estar de olho neles, né? Sim. E aí teve um dia que eu tô vendo um barco sozinho, um menino na água, e eu falei, pô, tem que ir lá, né? E quando eu cheguei, cara, ele tinha amarrado o barco no tornozelo e tinha ajudado um outro amigo que tinha soltado o leme. E eu tava indo lá pra dar um esporro nele, que ele tava nadando e o barco dele tava sozinho. Então essas coisas pra gente não tem preço, sabe? E aí, vai ter vento hoje? Espero que sim. Há quanto tempo você veleja? Um ano e pouco. Nossa. Tá gostando? Sim. Que bacana, muito legal. Mas ela começou esse dia, ela tá indo bem. Que bom, que legal. E você gosta de velejar com bastante vento ou com vento mais calmo? Vou ver bastante bem. Você olha o mundo na sua volta e sente falta que as pessoas saibam disputar obedecendo regras, que saibam ajudar o próximo, que saibam fazer coisas incríveis e grandes, mas com responsabilidade. Em um projeto assim, não só se aprende isso, mas se exercita isso todos os dias. Não é garantia que essas crianças serão cidadãos perfeitos, mas eles têm uma chance a mais, uma oportunidade a mais de enxergar esses valores e tornar eles importantes dentro da vida. Então, às vezes, de repente, falta, né, pra molecada uma causa que eles acreditem, né, uma coisa assim pra eles focarem. Né? Exatamente. Aqui é muito fechado, né, a gente é uma ilha, né, cara, então a molecada não tem contato muito com o mundo exterior. Os turistas que vêm interagem com os pais, mas a molecada não, né, cara? E assim, eu também nasci no interior, né, e que foi maravilhoso, foi incrível. Mas às vezes, você ficando no interior só, às vezes
se você não se abre e conhece outras coisas, fica muito limitado, você Sim. fica achando que só aquilo, e aqui é mais interior ainda, né? Porque é uma ilhazinha, e aí é importante, acho, de repente, às vezes, mostrar pra eles outras coisas. Talvez a vela, né, é uma dessas coisas que vai mostrar, que talvez eles não trabalhem com vela, mas eles vão ver, pô, existem mais coisas que tem aqui na ilha, né? Cara, e dá oportunidade também. Eu lembro que no campeonato que teve em Ilha Bela, por exemplo, a dificuldade de conversar com os pais e deixar que eles deixassem levar os filhos, porque nunca saíram da ilha, nunca dormiram fora de casa, vai dormir uma noite lá longe, sem a gente. Assim, né? Então, tanto por parte da criança quanto por parte dos pais, né? Liberar eles um pouco para o mundo também, né? A galera só enxerga lancha e pousada, mas tem um mundo enorme de coisas que eles podem explorar que não é explorado, né? Atualmente eu sou o único que faço manutenção nos barcos aqui da Ilha Grande, né? E eu não dou conta de todo o trabalho. Tem gente que me liga às vezes e fala, cara, daqui a 2 semanas. E, pô, eu não posso esperar. Eu falei, não tem o que fazer, cara. Que legal saber que tem alguém que faz manutenção aqui, né? Já tem uma frotinha. Tudo bem, não é todo mundo que mora aqui, mas tem uns quantos barcos que ficam aqui já ancorados. Tem. Pô, por fim, então, vocês acabaram se achando aqui, né, cara? De trabalho na escolinha, essas coisas, né? E eu imagino que aqui também, não sei se é isso mesmo, se gaste menos também do que numa cidade, ou não. Ah, Morando a bordo, sim. o aluguel aqui O aluguel na que... ilha é muito caro. Então aí já é complicado. Até por isso também, assim, que eu decidi também morar no barco, né? Porque a gente sempre pagou muito caro, pós-pandemia, a gente querendo investir em outras coisas. Poxa, R$1.400, R$1.500 de aluguel no kitnet, com energia ruim, sabe, com as suas grandes limitações, assim. Eu falei, poxa, a gente tem um barco que funciona direitinho, né? Não tem luz aqui, a gente vai pro barco, porque lá tem, né? Então... Vocês chegaram a morar em terra aqui também, então? Morando. Sim, a gente morou muito tempo. A gente tá Durante no toda a barco. reforma, praticamente, do primeiro barco. E o que vocês sentiram que é melhor no barco do que em terra? Ou vice-versa? Ah, quase tudo é melhor no barco. Por É, exemplo, tá barulhento aqui, é um problemãozinho, ancora lá e dorme. Porque dos grandes problemas aqui é também você descansar no verão, porque você tem muito trabalho e pô, a galera que tá aqui quer curtir, né, cara? Você quer descansar, que amanhã tem trabalho de novo. E a música ao vivo da tarde? Então, aqui no mar você consegue fugir. Já teve vezes de chegar no barco 11 horas da noite, cara, tá tendo festa ali, eu falei, ó, tá, vamos. Vamos ver quem tá reclamando aí. Pô, o Fast 345 é um modelo muito legal, né, cara? É, ele é muito amplo, né, cara? E a gente tá agora trabalhando na madeira, né? Tem muita coisa pra fazer de madeira e devagarzinho estamos refazendo o verniz de tudo. Não, o bom é que você trabalha com manutenção, então você já tem a manha também, né? É, primeiro a gente foi na elétrica que tava um caos, bicho. Aí refizemos a elétrica inteira. E você perde muito tempo procurando onde é que cada fio vai num barco grande, né, cara? Aquele emaranhado de fio. Aí depois você localiza tudo, que você arruma a elétrica inteira. São 25 pontos de luz nesse barco. Caraca, meu, o cara gostava de luz mesmo. Eu botei todos pra funcionar. E esse Sailing Monitor aí, cara? O que é esse equipamento aí, cara? Cara, isso é uma coisa super arcaica, assim, da BG antigona, na época que chamava Brooks e Gatehouse. Ele tem um sensor de vento, né, de velocidade de vento, direção de vento e o speedômetro. Mas é aquela rodinha que vai embaixo do barco, né, que Sim. É um você tá andando a 5 nós e tem uma corrente de 3 favorável, ele vai mostrar 2. é um tridata antigo, né? É, Cara, tá funcionando. E o do lado também, que é arcaico, é um profundímetro. Tequila Horizon. Engraçado, ele tem um barulho parecido de um Fusca. E aí tem as opções aqui, mas só usa bastante luz e sem luz. Aí ele mostra o númerozinho aqui em pés da profundidade. Às vezes leva um tempinho pra ele não consegue mudar a escala, só em pés. sair em pés. Aí aqui na frente a gente arrancou todo o laminado de madeira para poder fazer o quartinho da criança, né? Que a gente vai preencher com isopor, esses espaços das cavernas. E aí depois vamos botar a espuma por cima para ficar bem tranquilo, uma redinha aqui na porta. Esse banheiro fantástico, né? Que você consegue tomar banho, eu quase em pé.
tem o quartinho de popa ali que tem uma cama para um barco que é excelente. Sim. Energia solar são 3 baterias de 115, 2 placas de 100. E, cara, atende muito bem. A galera fala que é pouca placa, mas tá segurando a onda legal. Você tem geladeira aqui? É. Ah, A gente não tava com ela tão operante, mas agora com a criança vindo, a gente decidiu deixar ela com bateria sobrando. dá pra viver bem sem geladeira, mas a qualidade da alimentação muda bastante com geladeira, assim. Não só pra quem come. Eu gosto de carne pra caramba, aí obviamente a geladeira faz muita diferença, mas legumes também, coisas assim, dura mais. Você tem uma água fresquinha quando quer, né? Isso dá pra viver sem? Dá, mas podendo ter é ótimo. É verdade. Você faz uma refeição, né? Dá pra guardar, senão faz, tem que comer e joga fora. E o que mudou em vocês sentem assim, depois de morar a bordo? A gente leva uma vida muito boa, né, cara? Então a gente tá sempre mais animado, mais feliz, mais disposto, né? Acho que a vida que você leva acaba transparecendo em você. Meu físico mudou bastante, né? Eu era um cara mais mirradinho, mais magrelo. Sou magro ainda, né? Mas hoje tenho um físico bem diferente. Eu tenho pra mim, cara, que o ambiente que você tá acaba moldando muito, assim, quem você é, né? Por exemplo, você tá num lugar que é um kitnetzinho, e com barulho toda hora, e todo mundo falando, não sei o que lá, e você vem pra um lugar que é mais calmo, acaba também você, sei lá, Sim. ficando mais calmo, uma coisa assim. Cara, o sono é muito importante, né? E no barco se dorme muito bem, né, cara? Esse balancinho pra mim é... Quando tá paradinho eu nem gosto tanto, cara. Eu gosto desse balancinho que vai embalando, dá vontade de levantar. É, quando vier a criança, né? Não precisa embalar, né? Pois é. O bercinho já balança. É. E pra criança, aquele quartinho que tem na frente é fantástico, né, bicho? A gente vai botar umas espumas na parede, uma redinha ali na porta e é um berço perfeito. É, não tem como cair, né? Pois é. É, tem onde segurar pra levantar. Vai ter regata aí ou não? Não, hoje a gente vai fazer uma avaliação prática. Aula passada eu fiz uma avaliação teórica com eles, né, para ver como eles estão indo, como estão absorvendo o conteúdo da escolinha, mas também para ver como está a escrita deles, né? Que a gente tem só uma escola, o ensino não é muito bom. Na volta da Ilhabela, eu descobri que tinha um aluno que não sabia nada de matemática, com quase 10 anos, que a gente veio brincando de fazer continha. Então, a avaliação também é uma forma de a gente estar conhecendo melhor as crianças e os problemas que elas passam, né, aqui na vila. A gente está com uma nutricionista de voluntária e ela vai fazer uma ação com as crianças de pesar, uma enquete sobre o que eles se alimentam, né? Porque essa parte da alimentação é muito importante no desenvolvimento também das crianças. Então, meu nome é Jaqueline, né? Eu sou recém-formada em nutrição e eu vim para a ilha em novembro e fiquei sabendo do projeto. Eu falei que gostaria muito, né? Me encantei pelo projeto. Quero fazer um trabalho com as crianças, pesar, né? Medir, ver se eles estão adequados para a idade, o peso deles. Aprender sobre a alimentação aqui da ilha, porque eu sou da região, eu sou de Itaguaí. Nascida em Santa Cruz, mas criada em Itaguaí, então eu sou da região. E eu venho para cá há muitos anos. A gente vai começar semana que vem, né? A parte nutricional. Essa semana eu estou aprendendo, estou conhecendo eles um pouquinho. O teste vai testar como você está aproveitando o teu contravento, né? O cara pode pegar uma velocidade indo para longe, mas aí não adianta, porque ele não está indo em direção ao ponto que a gente tem que chegar. Aí a gente vai avaliar cambada, jaibe, se vocês estão atentos com bordo, boreste, orçar, arribar. E depois montamos a nossa boiazinha que eu vou botar lá pra fora e a gente volta com vento em pouco. Se você tá vendo. Vai nada. Se prepare para sair. Gabriel. A gente tinha vontade de subir pro Caribe, né? Mas temos que acabar de arrumar o barco e a criança agora tem que ter uma certa idade. Mas ao mesmo tempo é muito difícil deixar a molecada da escolinha pra trás. Acho que a única coisa que me prende mais aqui hoje é essa criançada, né? Que acaba virando família, né? Mais de 2 anos juntos já, com boa parte das crianças. Sim, eu imagino, né? Porque você acaba se envolvendo no desenvolvimento das crianças. Assim, né? Cara, e sempre que um parte é uma perda, cara. O dono desse barco era pai do aluno meu.
E daí ele bateu o pé falando, esse barco é de mim, professor. Um detalhe legal dessa molecada é que eu não consigo dividir. Por mais que eu vá com 5, 6 barcos para água por vez, sempre que eu tento fazer 2 turmas diferentes, o pessoal perde um pouco o interesse. Então eles gostam disso aqui, eles vêm para cá, fica uma galera aqui na areia conversando, às vezes joga uma bola, o restante vai para a água, depois troca. Vocês acabam ficando amigos também, né? Fazendo com a galera. Uma grande família, né? E agora, vão trocar de velejadores ou já rolou? Já voltou. Já voltou. Massa. Que, bom, tu tá lá para ensinar as crianças e é certo que eles aprendem e que se transformam, né? Mas enquanto o professor se transforma também... Ah, demais, cara. Demais. Mas primeiro que eu nunca tinha velejado de laser optimista. Eu tive que aprender para poder ensinar eles, né, cara? E você aprende a ser mais paciente, você aprende a ler mais as crianças, né, cara? Tem dia que a criança não quer velejar, você fala, mas por que essa criança não quer velejar? Ela vela todo dia, cara. Até quando não tem vento, ela tá no barco. Então você acaba tendo uma percepção melhor, né, sobre as crianças. Isso é, principalmente agora, vai ser fantástico. Me marcou muito, assim, a gente estava no restaurante ali e tinha uma senhora com uma criança da cidade, assim, e com boia aqui, proteção aqui, né? Tipo, não faz isso, não faz aquilo. Eu vi a criança assim, ficava meio, sabe? E aí, tipo, depois do outro lado, tem aquela boia de proteção, né? Sim. E aí eu vi as crianças da ilha aqui, cara, pulando e pegando siri, indo pro lado. Eu falei, meu, que lado mais divertido aquele, né, cara? E parece mais... Eu acho que aqui a criançada talvez tenha a chance de... Que nem você falou, como é menos perigoso, de ser criado mais solto, assim, né, cara? Sim. O meu irmão mesmo tava discutindo com ele. Meu irmão é um cara super urbano. Ele falou que jamais o filho dele ia pegar o stand-up com 4, 5 anos e ia de um barco pro outro. Eu falei, cara, mas é tranquilo, daqui ali eu tô olhando, o cara do barco ali tá olhando, não tem perigo, a criança sabe nadar, né, cara? Imagina, nosso filho com 1 ano vai estar nadando, né, cara? Vai ser igual andar quase. Mais fácil até, né? Que é muito diferente do urbano, né? De fato, assim, na cidade você não imagina, assim, tipo, no Rio, principalmente, né? Você pegar a criança sozinha e mandar ela ir até a esquina ali, né? E ficar olhando, né? Cara, o motor, por enquanto, eu tô com 15 de popa, Ah, sim. mas tá vindo um motor de gerador para ir adaptado. Então, Northern Light. Também de 15 cavalos, a galera fala que eu sou meio maluco, mas, cara, eu não tô pra ficar pegando o mar de frente, então se o mar tá bravo, eu não saio. A partir de março eu vou estar dando um curso de travessia oceânica pro Rio, mas a galera fala, pô, mas e aí, entrou um lastão de frente? Pô, cara, vento em popa, voltamos pra Ilha Grande e, cara, não dá, né? O mais importante do curso é você saber também da sua segurança, né? Se as condições não são favoráveis, a gente não vai. Cara, eu tenho um motor de 30, mas eu não ando contra o vento também. Pois é. Tipo, eu evito o máximo. Assim, claro, se é pequeno o trajeto, tudo bem, mas não fico sofrendo muito também. Assim, né? Porque não é o objetivo da vela, não é esse. E hoje você gosta de velejar? Cara, eu gosto bastante. Eu acabo não tendo tanto tempo, né? Porque eu trabalho a semana toda. Mas sempre que a gente tem um dia de folga, a gente tá indo pro pouso, né? Tá fazendo o que dá pra fazer dentro de um dia de folga. E eu me amarro bastante. Não, sou guitarrista também a vida inteira. Essa guitarra, pô, faz parte da minha vida, cara. Ela é de 98, mas japonesa na Strato. E, cara, tá aí comigo, tem 25 anos. Mas você tem tempo de tocar? Eu não tenho tocado ultimamente, cara, mas há uns 2 anos atrás eu tava com um aluno que eu peguei ele porque não tinha ninguém, o cara era um talento, tinha 13 anos, cara. Daí peguei o moleque pra dar aula que não tinha ninguém que saca de teoria, modos gregos, etc. aqui, né? Aí botei o moleque pra tocar e aí depois o trabalho acabou tirando um pouco tempo. Não, a guitarra estava até na casa do meu irmão, trouxe guitarra, trouxe amplificador, cara, pra me obrigar a tocar, tem inclusive sem corda. Ah, você tem um amplificadorzinho aí? Tipo um Marshall Pocket? Um cabeçote aqui de 5 watts valvulado. Uhum. E aí tem uma caixinha aí com um falante de 12, que tá na casa do meu irmão também, que eu vou trazer, que pô, não dá pra ficar largado aí não, tem que... Cara, eu não sei se é possível ser mais feliz, na real. Então,
Vamos descobrir ainda, né? Porque senão vai ser um momento de muita felicidade e com certeza a gente vai guardar pro resto da vida. Porque desde que a gente veio pro barco, parece que as coisas vêm dando certo uma atrás da outra, né, cara? A gente tinha um 27, pulou com 34, precisava de um pouquinho de cuidado, mas tá, né? Tá indo. E daí agora a criança, né? E a escolinha e... Cara, momento realmente mágico pra gente, no geral. Cara, eu acho legal assim quando as coisas dão certo de um jeito certo, porque às vezes, eu já em algumas fases da minha vida, assim, as coisas deram certo de um jeito errado, sabe assim? Tipo, você queria uma coisa, aí acontece, aí você olha assim e tipo, por exemplo, pô, mas esse trabalho que eu queria fechar é chato pra caramba, e aí deu certo, mas agora, meu... Tipo, agora tem que fazer. E aí teve momentos, inclusive, que tipo, pô, eu fiquei doente, assim, com burnout e tal, coisa assim, né? E eu vejo que agora eu me preocupo muito com isso, assim, a coisa dá certo do jeito certo, sabe? De que me torna mais feliz, uma coisa assim, né? A galera fala muito, pô, mas como é que você entra na vela? Como é que você entra nesse meio? Eu falei, não sei, cara. Acontecendo quando eu vi, eu tava lá, né, bicho? Tu vai se enturmando, tu vai ajudando, né? Eu acho que principalmente você tá aberto às oportunidades, né? Cara, ajudei muita gente, bicho. E nunca cobrei nada por isso, nunca quis um retorno por isso, né, cara? E acho que a vida vai te devolvendo devagarzinho essas coisas. Eu acho que tem muita gente que, quando pensa em morar a bordo, coisa assim, vem com essa coisa do... que quer ter uma vida simples ou num barco. Aí a galera acha que vai chegar... Ontem eu recebi uma mensagem sobre isso. O cara desenhando um jeito assim que parece que ele vai chegar num ponto e aí resolveu, tá pronto, sabe? Assim, não, tipo, liga e desliga. E eu acho que, cara, é um caminho, uma estrada, assim, ó, que essa pessoa que escreveu, por exemplo, tava com ansiedade, um monte de problema. Cara, é uma coisa que isso vai resolvendo aos poucos as coisas, né? Primeiro tu vai tentar ter uma vida mais simples para não precisar carregar tanto fardo. E aí, tipo, tu vai entrando na vela, se for o caso, se for pra ser a vela e tu morar a bordo do barco, as coisas vão indo, e aí quando tu estiver morando no barco vai aparecer outros problemas, mas vai estar melhor do que antes, né? Então acho que a gente vai arrumando a vida aos poucos, assim. Primeiro problema, quando mudar pro barco, é o que fazer com as coisas. Daí, o pai dela veio, a gente guardou tudo na casa deles. E o que tem lá? A gente nem sabe mais, né? Outro dia a gente já tava falando sobre isso, tipo... A gente tem um baú, né, no meu pai, que eu me lembro de algumas coisas, mas que, no fim, a verdade, não são coisas tão importantes, porque a gente sobrevive tão bem sem elas. Sim. Que a maior parte delas é porque algumas coisas têm um valor sentimental, né, e tal, faz parte da história, foram presentes. Mas a grande maioria vira e mexe aqui comigo e fala, mas sabe aquilo? Dá pra alguém, usa, porque vai ficar aí, eu não vou voltar pra buscar, é bobagem, eu não preciso mais disso. Você vê que a vida realmente é mais simples do que a gente vive num mundo em que o tempo todo, né, te leva a querer comprar, a consumir, a ter, né, a mostrar que tem. E aí eu acho que, assim, na vela, isso é uma das coisas, assim, que eu acho que são uma das mais bonitas, assim, que eu aprendi morando a bordo. É que você precisa de muito pouco para ser feliz, para ser confortável. Não quer dizer que você está abrindo mão de tudo aquilo e que você vai levar uma vida miserável. Né? Mas você realmente não precisa de tudo aquilo. A maior parte das coisas você acha que você precisa porque o meio te faz pensar que é assim. Mas no fim não é tão importante. Às vezes, é difícil notar imediatamente o efeito de uma ação como essa da Escola Náutica da Ilha Grande. Mas ele está ali, dentro da cabeça e da alma de cada criança que participa. Muito de quem eu sou hoje, das minhas escolhas, eu noto que foi uma influência lá de trás. Por um treinador de um esporte que eu fiz, pela atitude de um colega ou a disciplina necessária para participar de um esporte. Tenho certeza de que muitos de vocês também encontram uma raiz assim no passado. Além de alguns profissionais da vela, que eu acredito que vão surgir dessa escola, surgirão também melhores cidadãos. Adultos com um universo muito maior, mais livre, mais amplo, mais conectado com o mundo. Mais treinados em disputar de forma justa e, ao mesmo tempo, compartilhando com seus adversários. E respeitando eles, sabendo diferenciar adversário de inimigo. Vai ser bom sair do Abraão sabendo que esse projeto continua. Se você já assistiu vários episódios e gostou do que a gente faz aqui e isso foi importante pra você e você quer ajudar de alguma forma,
Deixe pra gente qualquer quantia lá no Apoia-se, esse site que aparece aqui embaixo, tem na descrição também para você clicar. É muito importante pra gente, é como a gente se mantém para fazer os episódios aqui todo domingo. E fazendo isso você participa do nosso grupo de Telegram, onde você tem contato direto comigo e também com uma galera muito especial, que são muitos velejadores e também futuros velejadores, onde você pode trocar informação e tal. E ocorre vários sorteios onde você pode ganhar aulas de vela, passeios, enfim, muita coisa legal. Então a gente se vê de novo domingo às 10 da manhã ou daqui a pouco lá no grupo do Telegram.